Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O caminho de Deus é trilhado por aqueles que amam. Por isso nosso Senhor veio ao mundo, o amor veio nos visitar. E ao visitar o ser humano, Ele nos atrai. Esse amor veio nos atrair para a glória dos céus. E é isso que pedimos a nosso Senhor, que sejamos atraídos por esse amor. São José Maria Escrivá, no dia 2 de outubro, quando estava num retiro e naquele retiro meditava sobre como cumprir e como fazer melhor a vontade de Deus, Deus iluminou, deu uma visão a ele, mostrando para ele o Opus Dei, a obra. E ele viu, milhares de pessoas, 30, 300, 3 mil, 3 milhões, foi vendo muita gente seguindo a Deus. E nesse momento, Deus foi dando uma graça para ele. Era uma obra divina que Deus pedia a ele. Pedia para que ele começasse. E aquilo tudo se concretizou. O seu coração ficou inflamado, a sua vontade ficou movida por esse amor de Deus. E naquele momento, era meio-dia, hora de Nossa Senhora, hora do Ângelus, e ao mesmo tempo os sinos tocaram a Igreja dos Santos Anjos, no dia dos Santos Anjos, tantas pequenas coincidências, tantos pequenos detalhes, num momento apenas de oração. Toda a sua vida e a vida de muitas pessoas começaria a mudar a partir daquele retiro, a partir daquela oração, a partir daquela visão, a partir daquele momento, tudo mudou. A fundação do Opus Dei começa exatamente assim. E ele vai dizer, São José Maria Escrivá, numa das suas meditações, o Senhor abriu os caminhos divinos da terra. Ele abriu caminhos divinos na terra e fez com que os homens encontrassem Deus. Isso é uma homilia dele, Amigos de Deus, no número 314. E ele vai dizer isso, o Senhor abriu os caminhos divinos da terra. Assim foi abrindo o caminho para muitas pessoas que queriam servir a Deus. E ele via que era um chamado à santidade. Todos eram chamados a ser santos. Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. Chamados todos à santidade. E que santidade é essa? Aquela que é dada por Deus. Aquela que é abraçada por nós. Abraçamos a vontade de Deus, que não é simples, que não é fácil. É sempre árdua e difícil. Mas para os que amam, ela também é doce e agradável. Por isso a santidade, ela é um desejo ardente do nosso coração. Mas apesar da nossa fraqueza e ser uma limitação, ela não está fechada. Abre-se uma porta aqui. E a santidade se dá à medida em que correspondemos ao amor de Deus. O chamado universal à santidade e ao apostolado era o que exatamente Deus pedia a São José Maria Escrivá. Levar outras pessoas para esse caminho, levar outras pessoas para o caminho de Deus, levar outras pessoas a conhecer o amor e o caminho de Deus. E assim ele entendeu, a santidade era uma luta por conformar a própria vontade, a própria vida aos santos evangelhos. Nada mais do que isso. Por isso a meditação dos santos evangelhos é tão necessária, porque ali está Cristo que passou pelo mundo, Cristo que nos ensina, Cristo que nos demonstra qual é o caminho a seguir. Ali está a revelação de toda a nossa vida, a revelação desses caminhos de Deus para cada um de nós. Por isso o chamado universal à santidade tem muitos detalhes, que todos os temas que a gente vai dizendo sobre todos esses recolhimentos que participamos, em cada um deles tem um detalhe desse caminho de santidade. A felicidade, a ordem, a caridade, a bondade, a mansidão, a consciência. Todos esses temas fazem parte da santidade. E cada um deles é como se fosse um passo a essa santidade. Todos os temas e as virtudes cristãs
né? As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, as virtudes cardeais, prudência, temperança, justiça e fortaleza, todos esses temas são como se dividíssemos partes da nossa vida e ali conseguíssemos compreender por que a fortaleza, para que todos cumpram bem os seus trabalhos, para que a prudência, para que todos saibam o que deve evitar, para que a temperança, para que todos saibam aquilo que deve ser moderado na nossa vida, para que a justiça, para que se cumpra a vontade de Deus e se faça bem as coisas, cada um dentro do seu trabalho, da sua vocação, dentro da sua missão, dentro da igreja. Por isso, todos esses temas fazem parte ao chamado universal da santidade. E esse chamado universal é para todos. Todos são chamados a serem santos, porque nosso Senhor pediu: sede santos como vosso Pai Celeste é santo. E se Ele é nosso Pai, e se nós nos colocamos como filhos, o caminho já se abriu à santidade. Agora, à medida em que vamos compreendendo e à medida em que vamos correspondendo, é que a santidade vai sendo moldada no nosso coração. E santidade nada mais é do que um caminho para Deus. Esse caminho que vai se abrindo, converter todos os nossos trabalhos, todos os nossos afazeres, né, e as nossas orações em união com Deus. É isso. O caminho de santidade é fazer com que todos os nossos trabalhos, nossas ações e as nossas orações estejam em união com a vontade divina. Por isso, o primeiro critério é deixar de lado a nossa vontade, porque a nossa vontade é o que nos impede de viver melhor a santidade, porque a nossa vontade é a preguiça, é o orgulho, é a vaidade, é o prazer, é a gula, é a inveja, porque escolhemos sempre o mais prazeroso, o mais cômodo, o mais fácil, o que não dá trabalho, mas que, de verdade, nos privam do amor de Deus. E é exatamente o contrário o caminho do amor de Deus. É abrir mão da própria vontade para servir melhor. É buscar o caminho de Deus para ser servo bom. Assim, vamos compreendendo o mistério do amor de Deus quando deixamos de lado a nossa vontade e convertemos todos os nossos trabalhos e orações em união com Deus. Vamos nos unindo à vontade divina. Santidade, dizia São José Maria Escrivá, não é perfeição. Porque a gente acha que santo é aquele perfeitinho que não pecou, que não erra, que é perfeito, que não fala nenhuma besteira, que não diz nada de errado, né? Falar besteira não é bom mesmo, né? Em qualquer lugar, né? Então, mas para nós santidade, muitas vezes, temos como santidade perfeição. E São José Maria Escrivá tinha bem claro isso. Santidade não é perfeição. Santidade é luta. É como um soldado na batalha. Enquanto ele batalha, ele está lutando para não morrer e defender. Mas a hora que ele parou, cansou, ele coloca em risco a própria vida e a vida dos outros. Por isso que quando a gente para de rezar, para de lutar, para de fazer as coisas, nós colocamos a nossa vida e a vida dos outros em risco. E principalmente as mulheres, se param de rezar, se param de cumprir bem o seu trabalho, colocam em risco a própria vocação e a própria família. A família fica em risco, essa é uma verdade. Ah, mas não é justo a perfeição só para nós e os outros não fazem nada. É verdade. Olha, quantos santos tiveram que fazer isso? Santa Rita, o marido era bom? Não. E os filhos? Piorou. A rainha Santa Isabel, o marido era bom? Não. E os filhos? Pioraram. É assim que funciona. Ah, Santa Mônica, o marido era bom? Não. E os filhos? Só um melhorou, o outro não. Mas um melhorou. Bom, já foi metade, né? Então, o que acontece? É isso, esse é o caminho da santidade. A santidade é uma luta. É uma luta por fazer unicamente a vontade de Deus. Entre o trabalho e o descanso, o que a gente gosta? Descanso. Entre não fazer nada e fazer tudo, o que a gente gosta? Não fazer nada. Mas qual que é a vontade de Deus? Para os estudantes estudar, para as mães cuidar dos filhos, para as esposas ser ótimas, né? É sermos bons naquilo que temos que ser. Por isso, temos que conformar a nossa vida numa luta constante, por fazer unicamente a vontade de Deus, que ela é maior e melhor do que a nossa. Essa é uma grande verdade. A santidade é o quê? É pôr em prática a vontade de Deus. É engraçado que nesse mundo, se a gente quer ser bom e reconhecido, a gente tem que fazer muitas coisas para agradar e servir os outros. Ué, não é diferente para o céu? Só que quem a gente tem que agradar? Só Deus, mais ninguém. E agradando a Deus vai fazer por todo mundo, porque a vontade de Deus para cada uma de vocês é essa. Fazer a vontade de Deus constantemente, vencendo o quê? Deixar de lado o nosso egoísmo,
as nossas vontades particulares, porque elas fazem muito mal. E aqui entra um detalhe muito importante da teologia, que vai dizer, né, o bem que eu devo fazer e o mal que eu devo evitar. A gente deve evitar fazer as coisas erradas e as más. Então, por isso, devemos fazer o bem. E o que é fazer o bem? Procurar a vontade de Deus. E o que é fazer o mal? A nossa vontade. O problema é que o mal ele não se apresenta como uma coisa demoníaca. O mal ele se apresenta como uma coisa boa, só para mim. E aí, como é boa só para mim, eu caio no egoísmo. E quando eu faço ela só para mim, eu privei os outros de um bem. Ai, agora eu queria fazer tal coisa, mas vai sacrificar o marido e os filhos, então é egoísmo. Por isso a gente tem que vencer. Ah, eu quero uma coisa só para mim, vai prejudicar os pais, vai prejudicar, né, os avós, vai prejudicar a família. Sim, então é egoísmo, é um bem particular, é bom só para você, para os outros não é não. Matar a aula é bom só para você, tirar nota baixa é ruim para você e para todo mundo. Né? Então, o que acontece? Fazer a faxina, né, é bom para todo mundo, é ruim para você, mas é bom para todo mundo. E não fazer a faxina é bom só para você e é ruim para todo mundo, inclusive para você, que vai sobrar depois tudo para você fazer de novo. Então, quer dizer, não tem jeito, então não podemos fugir dessas responsabilidades. O egoísmo e a vontade particular é fazer a própria vontade e deixar de lado a de Deus, pois a de Deus é melhor e maior do que a sua. E ela é mais árdua e mais difícil. Por isso, santidade se chama luta. Enquanto lutamos por fazer bem, somos bons. Paramos de lutar e não queremos mais fazer o bem, piorou. Aqui entendemos, né? É preciso dar lugar à vontade divina, porque ela nos purifica e é ela que nos santifica. Qual que é a vontade de Deus? São Tomás de Aquino diz isso. Ele diz assim: quando diante de uma dificuldade, diante de uma realidade que se apresentou diante de nós, começou a chover. Bom, eu posso ter muitas atitudes diante de uma chuva. Ai, meu Deus, esqueci a roupa no varal. Ai, meu Deus, as plantinhas vão receber bastante água. Ai, que maravilha. Aí não gasta água, né, Dona Maria? Bom, não pode falar. Ela que rega as plantinhas daqui. Quando chove, economiza água. Então, o que acontece é exatamente isso. Podemos ver como um lado bom e um lado ruim uma chuva. Ai, agora não vai dar para fazer tal coisa, agora não vai dar para fazer outras situações. Não, vai ser bom porque vai melhorar tal coisa, o ar, isso. Então, diante das realidades, temos duas atitudes. Uma é a nossa, que é sempre egoísta. Ah, isso é ruim. Ou isso é muito bom, mas é tão prazeroso que é um bem particular e caímos no pecado. E esse é o problema. Diante das realidades, o que fazer? Qual é a nossa vontade e qual é a vontade de Deus para nós naquele ponto? O marido disse alguma coisa que desagradou. Qual é a nossa vontade? No mínimo, dar uma panelada na cabeça dele. No mínimo, né? Fora que tem vontade de falar. Mas essa é a nossa vontade. Se fizer isso, não vai piorar a situação? Vai piorar. Ah, mas ficar calado também não é justo. Sim, mas essa é a vontade de Deus. Ficar calado porque mortifica só você, não os outros. E por isso que custa muito. E a santidade está nisso, em vencer a própria vontade. Não fazer aquilo que eu quero, mas fazer aquilo que eu devo. E essa é a diferença. São José Maria Escrivá tinha muito bem claro isso. Deus foi mostrando ele aos poucos, dar lugar à vontade de Deus, porque ela nos purifica, ela nos santifica. Basta ver os discípulos de Emaús, andando pelo caminho tristes e desanimados, porque o seu mestre morreu, foi crucificado. Andando triste pelo caminho, Jesus se coloca no meio deles e eles nem percebem que é Jesus. Começa a caminhar, vai explicando pouco a pouco, até que os seus corações vão se abrindo e eles vão se enchendo de alegria, porque vão começando a compreender. E é isso que faz o Evangelho, começar a compreender a vontade de Deus, amar o inimigo. Não é fácil. Quando a gente vai conseguir amar o inimigo? Só depois de muito tempo, de muito exercício de oração, de muita luta por não revidar as maldades do outro, por engolir muitos sapos, por aguentar muitas misérias. Aí sim a gente vai entender, vai olhar para aquela criatura e vai, meu Deus, coitadinho, quanto mais me provoca, mais está fazendo mal para si. Azar dele, o que mudou? Outro dia desses, foi divertido, veio um padre amigo e disse assim, estou indignado. Eu falei assim, mas por quê, né? Eu falei assim, indignado não é por mim não, é por você. Eu falei assim, por quê, né? Eu falei assim, não, tem um padre amigo nosso. Eu falei assim, nem fale o nome.
Um padre amigo nosso, nem fale o nome, falou assim, que falou mal de você. Eu comecei a rir, né? Eu falei assim, eu já estou num nível que acho que eu já estou tão cansado dessa vida que eu já estou querendo a morte. Então quando ele falou isso, eu pensei comigo assim, se é verdade, eu preciso mudar. Se é mentira, tá tudo certo. Então para que eu vou me preocupar com o que ele falou de mim? Se ele gosta ou não de mim, pouco importa. Até minha mãe que gosta de mim me bateu, imagina ele que não gosta. Então é normal que ele fale mal. Então é normal, pronto. O dia que a gente pensar assim, tá ótimo. Mas sempre é assim? Não, nem sempre a gente vive assim. Nem sempre a gente aguenta essas coisas. Tem dia que a gente aguenta, parece que Deus dá uma graça especial. A criança derruba isso, o marido faz aquilo, a gente olha assim, não aconteceu nada, né? Mas tem dia que faz isso aqui, ó. Qual foi infeliz, desgraçado, não pode falar isso, miserável que tirou esse negócio do lugar, né? Quer dizer, por que encostou um negócio assim? Por que mexeu isso aqui? Eu já disse, eu já falei, pelo amor de Deus, ninguém me escuta, eu sou aqui a pessoa menos amada, ninguém pensa em mim, ninguém fala por mim. A mulher nunca faz isso, né? Então por isso que eu estou falando aqui agora, né? Então o que acontece é isso, né? Acontece que a gente é esquecido, desprezado e às vezes até maltratado. Quando a gente vai amar o inimigo, que se comportou como inimigo, quando a gente estiver bem firme no Evangelho, caminhar com Jesus muito tempo, como os discípulos e irmãos, caminhar triste, porque isso, diante das dificuldades da vida presente, ficamos tristes muitas vezes, decepcionados, temos a tentação até de achar que Deus nos abandonou, não está olhando por nós, já nos desprezou e já não quer saber de nós mais. Quantas vezes a gente teve essa tentação de pensar uma besteira, uma asneira dessa, quando na verdade Deus está mais perto daqueles que Ele permite e premia com uma cruz bem bonita. É isso que nosso Senhor quer que entendamos. Ele está ao nosso lado, Ele vai nos purificando e vai nos santificando, porque santificar é colocar, é mudar a nossa configuração numa configuração cristã, de Cristo. O dia que a gente parar de reclamar, o dia que a gente aceitar as contrariedades, o dia que a gente der risada diante das dificuldades, o dia que a gente se alegrar porque conseguiu cumprir ou não conseguiu cumprir as coisas, aí sim estamos já configurados a Cristo. Mas até lá, quando somos purificados. E quando somos purificados? Exatamente por essa luta. Se não houvesse luta, não haveria santidade. Se não houvesse luta, não haveria vitória sobre a nossa vontade e colocar em prática a vontade de Deus. Um exército caminha para uma batalha diante da ordem do seu general. Assim também nós, quando vamos vencer a batalha dessa vida? Quando ouvirmos esse general que é Cristo, que nos governa, que nos manda o melhor. E as armas que vamos usar são de doçura, caridade, amor. Os discípulos de Emaús caminhavam desanimados. Jesus foi ensinando, foi mostrando que era preciso que isso acontecesse, era preciso que o Cristo sofresse, era preciso que tudo acontecesse. Aí os seus ouvidos, os seus corações, seus olhos foram se abrindo e começaram a entender que fazia parte do plano de Deus esse marido, esses filhos, essa casa, essa situação, esse problema. Tudo isso é a purificação e a santificação da nossa vida. Não é outra. Às vezes achamos que a santidade vai vir, Deus vai tirar a gente daqui, ou ali vai dar uma graça especial, ou a gente vai ser arrebatado para o céu, para a glória, em alegria suprema. Vai nada. Até o último dia da nossa vida vai doer e vai sofrer, a gente vai ficar preocupado com os filhos, está morrendo, está indo para o céu e está pensando, o que vai ser desses meninos, quem que vai fazer almoço para eles amanhã, ai meu Deus do céu, a gente vai estar morrendo pensando amanhã, o que tem que fazer, quem que vai no açougue comprar, não sei o que, meu Deus do céu, está morrendo e está pensando o que tem que fazer, e quando devia fazer não faz. Quantas vezes caímos nessa tentação? E essa é a nossa batalha, essa é a nossa luta. Não é diferente, não é uma batalha espiritual, fantástica e gloriosa. Não, não. É o cumprimento do dever. Rezando todo dia? Ótimo. Falhou com alguma norma de piedade? Não, maravilha. Hoje foi quase perfeito. Não prestei atenção em nada porque fiz tudo correto, mas foi quase perfeito. Mas lutou? Ótimo. É isso que queria Deus para a gente. Uma luta constante. Fica conosco, Senhor.
Esse foi o pedido dos discípulos de Emaús: fica conosco agora que compreendemos, agora fica conosco. Jesus subiu da frente deles, para que eles encontrassem. Primeiro Jesus veio consolá-los na tristeza, agora que estão alegres, devem caminhar e buscar. E o que eles fizeram? Depois de caminhar mais de 13 quilômetros a pé, voltaram, estavam cansados, voltaram mais 13 quilômetros para informar os discípulos a alegria que deu. Nem mediram a caminhada de volta. Como a pesca milagrosa de São Pedro, pescaram a noite inteira. Jesus lança a rede para o outro lado. Lançaram para cá, não pegou, o que vai mudar aqui? 1,5 metro de barco para cá, o que vai mudar? Já lançou a rede do lado de cá? O que vai mudar? Mas pela obediência, mesmo cansados, mesmo a rede já limpinha, lançaram as redes. A pesca foi milagrosa. Será que o milagre não estava exatamente na obediência à vontade de Deus? Quando a gente está cansado, quase desistindo, desanimado e triste, vai lá e reza a norma dos santos evangelhos. O que adianta? Rezo todo dia, não dou nada, minha família está da mesma coisa. Todo mundo, se não for para o inferno, vai pelo menos me levar para o inferno, de tanta raiva que me faz. Quantas vezes caímos nessa tentação, quando na verdade bastou um encontro com Cristo, os discípulos de Emaús mudaram. Bastou um encontro com Jesus, São Pedro confiou e lançou as redes, e a pesca foi milagrosa. Bastou confiar em Jesus, a filha de Jairo ficou curada na outra cidade. Bastou confiar, bastou obedecer, bastou lutar contra a própria vontade, porque a vontade é tristeza, desânimo, decepção, angústia, dor. Essa é a nossa vontade, e essa vai nos afundando, quando na verdade deveríamos lutar por aquilo que é melhor e maior do que nós, e que nós não daríamos conta se não fosse a graça. É a graça de Deus que vai nos moldando e vai nos levando aos céus. No livro Caminho, no número 929, deixa eu achar. Ah, tá. Bota na fitinha. Não. Achei que tinha marcado, não tinha. 929 vai dizer assim: a cruz sobre o teu peito, dizia São José Maria Escrivá, a cruz sobre o seu peito está bem, mas a cruz sobre os teus ombros, a cruz na tua carne, a cruz na tua inteligência, assim viverás por Cristo, com Cristo e em Cristo. Só assim serás apóstolo, não carregando a cruz no peito, mas carregando a cruz nos ombros, no coração, na inteligência. Saber que por trás daquele sacrifício, por trás daquela luta, está a tua purificação, a tua santificação está atrás disso, dessa luta, dessa cruz. E devemos ter almas de apóstolo. Primeiro tu, disse o Senhor por São Mateus, vem e segue-me. Nós precisamos seguir Cristo primeiro. A gente quer que o marido e os filhos mudem. Não, primeiro você. Se você não mudar, como é que eles vão mudar? Se você não lutar por ser mais santa, mais carinhosa, mais amorosa, mais paciente, como é que eles vão mudar? É você que tem que mudar. Tu, vem e segue-me. Primeiro ele pediu para Mateus, pediu para São Pedro. Primeiro eles seguiram, eles obedeceram. Aí a eficácia da graça vem depois, porque obedeceram. É na obediência aos santos evangelhos, a meditação da palavra de Deus, é que vamos sendo transformados. E é isso que nosso Senhor quer de nós. Por isso, muitos me hão de dizer no dia do juízo: Senhor, Senhor, pois não profetizamos em Teu nome, não expulsamos em Teu nome os demônios, não fizemos muitos milagres? Então eu, Jesus Cristo, lhes replicarei: nunca vos conheci por meus. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A prática da iniquidade é a desobediência, é o egoísmo, é a desordem na nossa vida. E Deus não conhece as más obras como obras suas. Quando Ele vai conhecer a sua presença em nós? Através das boas obras. Obras ruins não são de Deus, por isso temos que lutar, por isso temos que vencer. E Ele continua no número 892, voltando um pouquinho. São 892. Mais forte
a mulher do que o homem, e mais fiel na hora da dor. O próprio São José Maria Escrivá coloca isso. Mais forte a mulher do que o homem, e mais fiel na hora da dor. Veja Maria Madalena, Maria de Cleofas, Salomé, todas essas mulheres, muito mais fortes do que os homens. Quando tudo parecia perdido, essas mulheres foram mais fortes. Com um grupo de mulheres valentes como essas, bem unidas à Virgem Dolorosa, que foi a mais forte de todas as mulheres, e a mais forte e o ser humano mais forte que existiu na face da terra, que apostolado se não faria no mundo? Por isso, talvez o melhor apostolado que se pode fazer começa pelas mulheres, porque são as mais fortes, vai dizer o Evangelho. E o próprio São José Maria Escrivá coloca: mais forte a mulher do que o homem, e mais fiel na hora da dor, como Maria Madalena, Maria de Cleofas, Salomé, com um grupo de mulheres valentes como essas, bem unidas à Virgem Dolorosa que sofre, que apostolado se não faria no mundo? É isso, estar muito unido a Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Ali se fará milagres, é verdade, e o maior milagre é em nós. Esse é o primeiro milagre, quando vencemos a nossa vontade, e essa vontade deve ser vencida todos os dias. Vai dizer ainda 492. Agora é aqui. Que boa coisa é uma criança! Quando um homem solicita um favor, é preciso que ao requerimento junte as folhas dos seus méritos. Quando quem pede é um miúdo, ou seja, uma criancinha pequena, como as crianças, não tem méritos. Basta lhe dizer: sou filho de fulano. É engraçado que as crianças talvez não tenham muito mérito. Ninguém acredita numa criança que é capaz de fazer uma coisa. Vou pedir para uma criança, ela não é nem capaz de fazer uma coisa. Não pediríamos nada para as crianças, mas aí se a criança se apresentasse: não, sou filho de tal pessoa, aí a gente pensaria: por causa de tal pessoa acreditaríamos nessa criança, porque foi bem educada pelos seus pais, e aí talvez consiga fazer. E é isso que Nosso Senhor quer. Somos filhos de quem? De Jesus Cristo. Não, filhos do Pai, irmãos em Cristo, iluminados na ação do Espírito Santo. Ali sim vamos crescendo. Somos capazes, porque não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. E isso é a diferença, E isso é o que Nosso Senhor quer, Essa é uma vida que nos leva a Deus. 986. Agora eu fui pegando vários pontos que nos interessariam como se fosse uma ordem aqui. A verdade é que não é preciso ser nenhum herói nessas batalhas e nessas lutas. Confessas-me para sem excentricidades nem hipocrisias, saber isolar-se quando for necessário, segundo os casos, e perseverar na oração. E acrescentas: desde que cumpras as normas que me deu, não me preocupo as intrigas e as complicações do ambiente. O que me assustaria era ter medo dessas insignificâncias, ter medo dessas coisas que, no final das contas, Deus permite como cruz para nos purificar e nos santificar. Basta ser fiel à vontade de Deus, e Deus vai te dar forças. E quando você for derrotado, era isso que Ele queria, para você não cair no orgulho, achar que é eficaz e dar conta de tudo. Quando fracassamos numa batalha, não foi a luta total, mas foi apenas uma batalha. E quando caímos, recomeçar, levantar e recomeçar. Cristo caiu com o peso da cruz 3 vezes, levantou e recomeçou. É isso. Os problemas vão nos derrubar muitas vezes, mas olhando para o Evangelho e a vontade de Deus, levantamos e vamos continuar com teimosia, com perseverança, com a caridade, porque teimosia não é virtude, mas a perseverança e a fidelidade e a ordem, aí sim, é aquela santa intransigência que a gente disse na meditação, no recolhimento passado. Uma santa intransigência, ou seja, conosco tudo para Deus, para os outros perdoa, porque são fraquinhos ainda.
estão engatinhando, estão ainda no leitinho ainda não conseguem cumprir todas as coisas. Assim com os outros, generosidade. Conosco, perseverança. Conosco, força. No próprio caminho também, foi no número 897, tem um tema muito bonito sobre essa nossa vontade. E aqui termina. A nossa vontade, com a graça, é onipotente diante de Deus. A nossa vontade de querer cumprir as normas, de sermos fiéis à oração, pacientes com a nossa família, a nossa vontade, com a graça de Deus, será onipotente diante de Deus. Assim, à vista de tantas ofensas ao Senhor, se dissermos a Jesus, com vontade eficaz, indo naquele comportamento, né, voraz de querer cumprir a vontade de Deus, por exemplo, meu Deus, quereria fazer tantos atos de amor e desagravo quantas voltas e cada roda deste carro. Quer dizer, se São José Maria Escrivá pensava, né? Se a volta do carro dá muitas voltas numa velocidade alta, imagina se cada volta dessa fosse um ato de reparação, né? Pedindo perdão, né? Queria que o nosso coração fosse assim, como as rodas desse carro, pedindo perdão continuamente por não corresponder e voltado sempre numa direção que essa vai nos conduzir. Reconhecer e pedir perdão nos faz caminhar para frente, nos faz reconhecer que podemos mais, aquilo que vai ser a purificação e a santificação da nossa vida. E ele vai dizer exatamente isso depois. Essa ingenuidade de criança não está fora da infância espiritual. É o eterno diálogo entre a criança inocente e o pai, doido pelo seu filho, doido de amor por ele. Esse é o diálogo de um filho de Deus. Esse é o diálogo que devemos travar todos os dias. Conversar com Deus, porque somos chamados à perfeição. Aqui termino, né, com essa meditação dizendo, né, a santificação do trabalho e do momento presente, que é onde Deus nos chama, ali onde Deus nos chama, né, ele viu isso desde o dia 2 de outubro de 1928, e a sua vida foi exatamente um corresponder a isso. Ele dizia assim: como sou incapaz de fazer a vontade de Deus plenamente, somente a graça de Deus e a intercessão dos anjos da guarda, que são aqueles que nos guiam pelo bom caminho. Aqueles que nos guiam pelo bom caminho nos dão o atalho para chegarmos até Deus, o bom caminho. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Apareceu um anjo do céu para nos confortar. E esse anjo da guarda é a devoção desse anjo da guarda, que o aposei nasceu não só com a vontade divina, mas nasceu com a intercessão dos anjos da guarda, que nos guardem no bom caminho. Lembro, desde pequeno, né, são duas orações que faço desde pequeno, acho que já disse aqui, mas faço desde menino. Não lembro quando eu lembro que foi minha avó e acho que meu pai que me ensinaram essas duas orações, e rezo elas até hoje, desse jeito, né? Meu anjo da guarda, meu bom amiguinho, me leve sempre pelo bom caminho. Imagina um homem barbado, amiguinho. Amigo, tome vergonha, reze direito essa oração. Mas eu aprendi quando era criança e não mudei ela em nada, né? Ser como criança, né? Que seja um bom amigo, que leve pelo bom caminho, né? O santo anjo do Senhor que a gente reza, né? Que ele nos guarde, nos governe, nos ilumine, né? Nos proteja, né? Dizer isso, que o anjo da guarda nos coloque nesse bom caminho, compreender os caminhos de Deus, sem desânimo, sem tristeza. E se vier a tristeza e o desânimo e o cansaço, levanta, toma a mão do anjo, como São Rafael, que a gente vai dizer na outra meditação. Tobias, todo desanimado, né, pelo caminho, o anjo Rafael foi conduzindo ele a fazer a vontade de Deus e a chegar a cumprir a vontade de Deus. Assim pedimos aos anjos da guarda, nesse mês, né, de outubro, mês da fundação do Opus Dei, mês dos anjos da guarda, mês de Santa Teresinha com a infância espiritual, se colocando como crianças no meio, né, da vontade divina, um mês de verdade, que vamos festejar amanhã. Estamos na véspera solene de Nossa Senhora Aparecida, essa mãe tão terna que apareceu para fazer um milagre, uma pesca milagrosa. Que ela esteja sempre diante dos nossos olhos, nessa barquinha da nossa vida, né, nos iluminando e fazendo com que hajam muitos milagres
talvez uma pesca tão milagrosa? Não. Primeiro foi encontrado o corpo, depois a cabeça, né? Para que as mulheres não percam a cabeça. Tá bom? Então, que de verdade, né? Que coloquem o coração, a alma nessa cruz de cada dia e vencerão. Né, e serão transformadas por essa vontade divina. Vontade divina que deve ser superada, que deve ser vencida, né? Deve ser vencida em nossos corações. Deixar de lado a nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Assim foi a vontade de Deus para São José Maria desde o dia 2 de outubro. Fazer a vontade de Deus. Ele quis fazer e pôs-se a caminho para fazer essa vontade. Deus foi moldando e mostrando pouco a pouco, até o fim da sua vida, trabalhava por essa mesma disposição, pela santificação, pela purificação da sua vontade, deixando de lado e dando espaço à vontade de Deus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, apelos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.